Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Norte Concursado e saiba que é um prazer tê-los aqui conosco, beleza? Hoje nós veremos sobre termos da oração e interessante lembrar que termos quer dizer partes, é a mesma coisa de eu dizer assim, ó, partes da oração. Galera, a oração, que é a estrutura desenvolvida em torno de um verbo ou mais, ela vai admitir três partes, beleza? A oração ela admite os termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios. Ou seja, ela admite uma parte essencial que não pode ser tirada, admite uma parte integrante que vai integrar a parte essencial e admite também uma parte acessória dentro da oração. E aqui nós temos um exemplo bem claro, né? Os termos essenciais aqui, ó, sujeito, verbo, e aqui o complemento vai integrar a parte essencial da oração. A gente vai ver daqui a pouquinho que essa parte aqui, ó, compreende o predicado. E aqui nós temos os termos acessórios, que são os termos que podem ser dispensáveis ou não, dependendo do contexto. Então vamos lá. Hoje a gente vai se deter aqui na parte dos termos essenciais, viu? Termos essenciais. Gente, os termos essenciais da oração, eles são apenas dois, viu? Sujeito e predicado. Olha só. Sujeito é de quem se está falando alguma coisa. Quem é que está sendo falado alguma coisa? Esse é o sujeito. Predicado. Predicado é toda a informação dada sobre o sujeito. E um detalhe bem interessante aqui, ó. Predicado é tudo que não é o sujeito. Correto? Então vamos lá, para os exemplos de fixação. No caso de termos essenciais, você vai primeiro procurar o verbo. Depois que você procurar o verbo, você vai encontrar o sujeito. Quando você encontrar o sujeito, você divide sujeito e predicado. Olha só. As pessoas estão buscando conhecimento. Estão buscando aqui a locução verbal, correto? Você lembra que locução verbal são dois verbos com o mesmo sentido, com o sentido de um único verbo. Então, olha só, as pessoas estão buscando conhecimento. Quem é que estão buscando? As pessoas, correto? Então, as pessoas aqui é o sujeito. Aí você vai e divide aqui, ó. Aqui é o sujeito e todo o restante aqui é o predicado, ó. Estão buscando conhecimento. Aqui é de quem se está falando, né? Estão falando das pessoas. E aqui é a informação que está sendo dada sobre as pessoas. Beleza? Simples assim, sujeito e predicado. Esses são os termos essenciais. Lembrando que o predicado ele vai ter o núcleo, seja verbal, seja nominal. No caso aqui, ó, o núcleo é o verbo, né? A locução verbal. Lembre que o predicado sempre vai começar do verbo. Aqui, ó, eu não posso dizer que é só conhecimento, não. Tem que colocar o verbo dentro. Tudo que não for sujeito é predicado, correto? Segundo exemplo, a primavera chegou cedo este ano. Quem foi que chegou? A primavera? Então, a primavera é o sujeito de quem se está falando alguma coisa. Aí você faz a divisão, encontrou o sujeito, todo o restante é predicado. Chegou cedo este ano, que é a informação que está sendo dada sobre o sujeito. Beleza? Terceiro exemplo aqui, ó. A primavera chegou cedo este ano. Chegou. Quem foi que chegou? A primavera. Então você faz a divisão aqui, ó. A primavera é o sujeito. Tudo que não for sujeito é predicado. Então, quem é predicado? Chegou cedo este ano. A primavera é o sujeito. Beleza? Outro exemplo. Um concurseiro sempre anota todos os exemplos. Você encontrou o verbo aqui, ó, anota. Quem é que anota? Um concurseiro. Então, se um concurseiro é sujeito, sempre anota todos os exemplos, é predicado. Beleza? Um concurseiro é de quem se está falando alguma coisa, sempre anota todos os exemplos e a informação que está sendo dada sobre um concurseiro. Tranquilo? Agora vamos para um exemplo aqui
quando não há sujeito na oração, que é o sujeito inexistente. Olha só. Choveu bastante hoje. Choveu é o verbo, mas você não vai encontrar um sujeito para esse verbo, porque é um verbo que denota fenômeno da natureza. Quando o verbo denotar fenômeno da natureza, ele não vai ter esse sujeito, vai ser sujeito inexistente. Portanto, toda essa oração aqui, ó, é predicado. A oração toda é um predicado. Beleza? Outro exemplo. Ventou o dia inteiro. Ventou também é um fenômeno da natureza. Se é um fenômeno da natureza, não tem sujeito. Sujeito inexistente, todo o restante é predicado. Toda essa frase aqui vai ser um predicado. Beleza? Ou outro exemplo aqui. Fomos ao mercado ontem. Fomos. Você concorda que aqui, ó, tem o nós. Deixa eu afastar aqui. Tem o nós aqui, ó, subentendido, certo? Então, se o nós está subentendido aqui, você separa, todo esse restante é predicado, ó. Fomos ao mercado inteiro é predicado, beleza? Porque nós é o sujeito oculto aqui, ó, que está escondidinho. Mas você sabe que ele está aí. Outro exemplo, correu para a piscina. Correu, quem foi que correu? Ele, correto? Só que o ele não aparece, está escondidinho, é sujeito oculto. Então, separa, todo o restante é predicado. Correu para a piscina é a informação que está sendo dada sobre um sujeito oculto. Predicado. Agora, esses dois exemplos aqui, nós veremos que trata de sujeito indeterminado. Olha só. Quando o verbo for verbo transitivo indireto, mais uma partícula ser, mais o pronome ser, né? Vai ser um caso de indeterminação do sujeito. Porque aqui ele está na sua forma analítica, ou perdão, na sua forma sintética. Beleza? Então, olha só, precisa esse verbo transitivo direto, mais o ser, aqui nós vemos um caso de sujeito indeterminado. Precisa-se de servidor honesto. Aqui você não consegue encontrar quem é o sujeito, quem é que precisa. Portanto, se não tem sujeito, se não há como determinar o sujeito, né? Toda essa frase aqui, ó, é um predicado. Precisa-se de servidor honesto. Isso tudo é uma informação que está sendo dada, por isso ela toda é um predicado. Agora, outro exemplo aqui, que também trata-se de um sujeito indeterminado. Falaram. Quando tiver subentendido aqui, eles ou elas, no plural, falaram coisas maravilhosas, vai ser também um sujeito indeterminado. Beleza? Então, falaram coisas maravilhosas, como não dá para determinar o sujeito, tudo isso vai ser predicado. Beleza? Então, em resumo, galera, os termos essenciais da oração são sujeito e predicado. Sujeito é de quem se está falando alguma coisa, predicado é toda a informação que está sendo dada sobre o sujeito, e o predicado, tudo que não é sujeito é predicado, correto? Quando for sujeito oculto, sujeito inexistente ou sujeito indeterminado, toda a frase vai ser predicado, porque o sujeito não está ali explícito ou presente. Tranquilo? Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, se inscreva no canal e parceria, beleza? Estamos juntos. Qualquer dúvida pode colocar no comentário, que será um prazer estar respondendo você, beleza? Lembrando, galera, que essa aula é uma aula introdutória, né? Vamos ter outra aula sobre sujeito, os tipos de sujeito, e outra aula sobre os tipos de predicado, beleza? Até mais. Lembre-se que se você estudar com foco e dedicação, você vai ser aprovado no teu concurso. Abraço, bons estudos, Deus abençoe.